Se amanhã colocassem na sua frente uma criança que ainda não reconhece todas as letras, não consegue juntar as sílabas e parece não entender muito bem o que você está tentando ensinar, por onde você começaria? Pelo alfabeto? Pelas vogais? Pelas sílabas? Pelo nome da criança? Porque eu vou te falar uma coisa, viu? Dependendo da sua resposta, você pode passar semanas ensinando e mesmo assim essa criança continua sem entender como a leitura funciona. E existe um erro que eu vejo acontecer com muita frequência na alfabetização, um erro que parece absolutamente inofensivo e muitas vezes é feito justamente porque o professor está tentando ajudar. Eu vou falar dele daqui a pouco, mas primeiro eu quero te mostrar o que eu faço quando recebo uma criança e preciso descobrir de onde começar. Para quem está chegando agora, eu sou Priscila Veleze Rabelo e sou uma multiprofessora. E aqui a gente conversa sobre alfabetização, inclusão e sobre aquilo que realmente acontece dentro de uma sala de aula. Sem fórmula mágica, viu? Sem fingir que todas as crianças aprendem do mesmo jeito, porque não aprendem, né? E se você trabalha com alfabetização, provavelmente já viveu o que eu vou contar agora. Às vezes, a gente olha para uma criança e pensa: meu Deus, ela não sabe nada. Só que eu quero que você tire essa frase da cabeça, porque quase nunca é verdade. A criança sabe alguma coisa, talvez ela reconheça o próprio nome, talvez reconheça a letra da mãe, talvez perceba que Priscila comece diferente de Maria, talvez consiga identificar sons, mesmo sem saber o nome das letras, talvez ela tenha muito mais conhecimento do que consegue demonstrar naquela atividade que você colocou na frente dela. Então, antes de pensar, o que eu vou ensinar? Eu penso, o que essa criança já sabe? Essa mudança, ela parece pequena, mas muda completamente a alfabetização. E daqui a pouco eu vou te contar uma situação de sala de aula que mostra exatamente o porquê disso, tá? Bom, vamos lá. Primeiro passo: não comece pela apostila. Esse é um ponto importante. Eu produzo atividades, eu uso as atividades que eu produzo, eu acredito muito em atividades bem planejadas, mas atividade é ferramenta. Ela não pode ser o diagnóstico da criança. Então, antes de escolher uma folha, eu preciso observar. Essa criança reconhece o próprio nome? Ela reconhece letras? Ela percebe sons? Ela consegue comparar palavras? Entende que aquilo que falamos pode ser representado pela escrita? Quando você começa a observar essas pequenas pistas, começa a aparecer um mapa. E aí você deixa de trabalhar no escuro. Porque um dos maiores problemas da alfabetização acontece quando oferecemos a mesma atividade para crianças que estão em pontos completamente diferentes do processo. Lembre-se, uma sala de aula, 30 crianças, ninguém aprende igual a ninguém. Então a gente precisa ter uma estratégia para isso. E aqui acontece uma coisa curiosa. Às vezes, a criança que parece estar mais atrasada não é necessariamente aquela que tem mais dificuldade para aprender. Ela pode simplesmente não ter encontrado ainda a porta de entrada certa. E é por isso que duas crianças podem olhar a mesma atividade e terem experiências completamente diferentes. Uma pensa, eu entendi. A outra pensa, eu não faço ideia do que essa professora quer de mim. Não estou entendendo nada. E aí começa uma coisa perigosa. Ela começa a acreditar que ela realmente não consegue. Guarda isso, porque daqui a pouco nós vamos voltar nesse ponto. Passo 2. Quando eu trabalho uma letra, eu não quero simplesmente que a criança decore aquela letra. Então, essa é a letra L. Pronto. Eu quero que ela perceba que essa letra funciona de várias formas e ela tem que perceber essa letra funcionando. Vamos pensar no R. Vamos lá. Rato, rua, rei, roda. Eu posso brincar com essas palavras. Eu posso perguntar o que você está ouvindo no começo. Posso comparar, posso procurar outras palavras, posso trabalhar a oralidade, o som, a imagem, movimento, recorte, associação, porque a alfabetização não deveria ser a criança olhando para uma folha durante horas tentando memorizar símbolos.
ela precisa começar a perceber uma lógica. E quando ela percebe a lógica, a alfabetização começa a fazer sentido para aquela criança, se torna muito mais rápido. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, do nada, parece que aquela criança teve um estalo assim e aprendeu. Porque ela entendeu aquela lógica, né? E geralmente de forma lúdica é muito mais fácil. Quem trabalha em sala sabe como que é. Você explica, explica, explica de novo, muda de atividade, chama individualmente e parece que não aconteceu nada. E aí um dia dá aquele clique. Você pergunta, você pergunta alguma coisa e a criança responde, ou lê uma sílaba, ou identifica uma palavra, e você pensa: meu Deus, ela entendeu. Então, é muito complicado, porque eu já peguei crianças no começo do ano que eu falei: nossa, essa criança vai ter bastante trabalho. E aquela que eu olhei e falei: essa criança vai pegar rapidinho. E foi totalmente ao contrário, gente. Então, a gente se surpreende, né? Só que aquele aprendizado não aconteceu em um segundo, ele estava sendo construído. Então, cada brincadeira com som, cada palavra comparada, cada tentativa, cada erro, cada intervenção, tudo estava construindo aquele momento. Por isso, eu tenho muito cuidado com a pressa na alfabetização. Cuidado com isso, porque não é a pressa que vai fazer a criança se alfabetizar. Passo 3. E talvez essa seja uma das partes mais importantes desse vídeo. Crianças não aprendem no mesmo ritmo, conforme eu havia falado. Na mesma sala, você tem uma criança lendo pequenas palavras, outra ainda tentando entender a relação entre letra e som. E isso não significa que você precisa abandonar uma para ensinar a outra. Significa que a intervenção precisa mudar, tem que ser diferente de uma para outra. E isso fica ainda mais importante quando a gente fala de inclusão. Uma criança autista, uma criança com TDAH, uma criança com alguma dificuldade específica de aprendizagem pode precisar de uma outra quantidade, uma outra qualidade de estímulos, mais apoio visual, atividades menores, movimento, material concreto, mais repetição, outra forma de receber a instrução. O objetivo pode continuar sendo aprender. O caminho é que é diferente de uma para outra. Lembra daquele erro que eu falei lá no começo? Então, ele costuma aparecer justamente aqui. Quando percebemos que uma criança está com dificuldade, o nosso impulso é o quê? É ajudar. E ajudar, e ajudar mais um pouquinho. Até que, sem perceber, a gente começa a fazer pela criança aquilo que ela precisava tentar fazer sozinha. E eu não estou falando só de sala de aula, não. Estou falando em casa também. E esse é o erro. Porque isso não é ajudar. A ajuda é necessária. O problema é retirar completamente o desafio da criança. Então, aquela criança está sem desafio porque você está fazendo para ela. Como você quer que ela aprenda? Vou dar um exemplo. Você pergunta: que palavra é essa? E a criança demora 2 segundinhos para responder. E aí você começa. É casa. Casa, tá vendo? Casa. Então, gente, vocês estão dando a resposta e é normal, a gente faz isso mesmo. Calma, dá um tempinho, deixa ela pensar, deixa ela tentar, deixa ela errar, deixa ela lembrar. Peraí, mas esse era a letra C, como que era mesmo? Demora um pouco, né? O erro também mostra que a criança está pensando. Quando eu respondo logo depois por ela, eu perco uma informação preciosa. Às vezes, a melhor intervenção não é dar a resposta, é fazer outra pergunta. Então, olha para a primeira letra, que som ela faz? Você lembra de outra palavra que começa assim? Agora eu estou ajudando a criança a pensar, a chegar à resposta. E isso é completamente diferente, olha só, de entregar a resposta. Eu não estou entregando, eu estou ajudando essa criança a chegar até a resposta. Então, o que eu faria lá para frente? Se amanhã você receber uma criança e pensar: nossa, Priscila, ela ainda não está alfabetizada, meu Deus do céu, por onde eu começo? Eu faria assim. Primeiro, eu descobriria o que ela sabe. Depois, observaria como está a percepção dos sons e a fala em relação ao som das letras. Trabalharia palavras que façam sentido para ela. Usaria atividades variadas, oralidade, imagem, movimento, manipulação, escrita, jogos. Observaria as respostas e aí eu ia ajustando.
Porque alfabetizar é muito mais observar e fazer aquela intervenção do que simplesmente você jogar a atividade em cima da criança. E tem uma frase que eu queria muito que você guardasse desse vídeo. Uma frase: a criança não precisa que você descubra que ela não sabe. Isso normalmente aparece rápido. Ela precisa que você descubra qual é o próximo passo que ela consegue dar. Talvez seja por isso que eu continuo tão apaixonada por alfabetização, porque depois de tantos anos, chega um momento em que aquela criança olha para uma palavra e percebe que consegue ler. Naquele instante, não nasce apenas uma leitura, nasce um eu consigo. E nós, professoras, professores, temos o privilégio de estar ali quando isso acontece. E é por isso que alfabetizar é tão sério, não é uma brincadeira. E é tão bonito. Não é uma brincadeira, mas pode fazer parte da brincadeira. Agora, eu quero saber uma coisa. Se você trabalha com alfabetização, ou se você já trabalhou, qual é hoje a maior dificuldade ou qual foi a maior dificuldade que você já encontrou? Coloca aqui nos comentários. Eu vou ler porque as respostas podem virar os próximos vídeos do canal. E se você conhece uma professora que está começando na alfabetização e vive perguntando por onde eu começo, manda esse vídeo para ela. Se inscreve no canal, porque aqui nós vamos continuar falando de alfabetização e inclusão do jeito que elas acontecem na vida real, tá? Que não é nem um morango. Porque cada criança pode aprender, mas nem sempre pelo mesmo caminho. Eu sou Priscila Beleze Rabelo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até!